Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje ele vai ser muito importante, tá? Eu não ia gravar sobre esse assunto. Eu ia esperar a estrutura do canal estar melhor, maior. Porém, é um assunto que tá gritando na minha cabeça, tá gritando no Brasil e ele é de extrema importância. Every single day, Então, gente, o racismo, ao contrário do que o presidente falou, ele não é raro no Brasil, ele é visível para muitos, mas infelizmente ainda é mascarado para outros, né? Diante da sociedade que você está inserido. E hoje eu trago como objetivo situar vocês sobre alguns assuntos e o que vocês podem fazer em relação a isso. Vocês, como branco, porque eu sei que é a maioria que me assiste, porque é a maioria onde eu convivo pela realidade que eu vivo. O que acontece é que, não sei se vocês sabem, mas logo depois, né, da escravidão ter acabado, vamos dizer assim, veio a necessidade e a necessidade, um posicionamento muito grande de valorização da branquitude, impor sempre, toda hora, que o branco é melhor que o negro, né? E isso foi construindo uma sociedade enraizada no racismo, onde os pretos não são valorizados, onde sua cultura não é vista, não é importante, não é nada, tá? Então eu vou falar alguns exemplos que acontecem, que é um racismo considerado mascaralizado pelo fato da pessoa fazer isso e não ter noção de que está realmente cometendo um ato racista e que é um crime, tá? Alguns exemplos bem rapidinho, só para vocês tomarem conhecimento. Quando você diz que alguém tem um cabelo ruim, automaticamente, devido à cultura, uma cultura errada, uma cultura preconceituosa, associa-se com um cabelo negro, né? Um cabelo de uma pessoa negra, que é o quê? Enrolado, crespo, encaracolado, todos esses nomes que a gente dá, cacheado. Só que isso não torna o cabelo da negra, né, da mulher ou do homem negro, ruim. Só mostra a necessidade que a sociedade colocou em nós não nos aceitarmos, nós, eu digo negros, não nos aceitarmos do jeito que somos e termos que nos adaptar, por exemplo, fazer progressiva, entre outros tratamentos, capilar, para se encaixar numa sociedade que aceita o cabelo bom, ou seja, cabelo bom é cabelo liso. E não, o que você pode falar no lugar de, meu cabelo é ruim, seu cabelo não é ruim. Você pode falar que ele tá desidratado, você pode falar que ele tá quebrado, você pode falar mil coisas, mas menos ruim. E você tem que especificar o porquê você tá falando aquilo. Tipo, porque a palavra, a frase, meu cabelo é ruim, ele tem um peso muito forte dessa característica que eu acabei de falar pra vocês, tá bom? Outra coisa, um ato racista, né? Quando a pessoa, ela diz mulato. O porquê? Porque o mulato, ele nada mais é do que as pessoas, elas quererem falar que uma pessoa que tem a mistura entre o branco, que era o cavalo, né, na parte animal, e o burro, que junto vira a mula. Por isso, mulato. Essa mistura do bom com o ruim virou um mais ou menos. Então, se você é mulato, tá tudo ok. Entendeu? Você tá ali no meio termo, então dá pra te aceitar. E não. Você é negro, você é preta, ou você é preto, ou você é negra. Sabe? Independente, o que as pessoas também, é um ato muito racista, que as pessoas não entendem, que dentro da sociedade dos negros existem uma paleta, vamos dizer, de cores. Nem todos os negros têm minha cor, como eu também não tenho a cor de todos os negros. Entendeu? Isso não me torna menos ou mais negra. Eu sou negra e pronto.
como existem outros negros que são mais claros, vamos dizer, do que eu, mas eles não se tornam menos ou mais negros do que eu, entendeu? Mas a sociedade utiliza disso para novamente nós querermos não colocar a gente dentro de uma sociedade e falar assim, então se você é mulato, você é mais aceito. Tipo isso. Ou quando também falam coisa de preto, coisa de negro, o que é isso? O que é ser isso? Né? Automaticamente a pessoa quer associar você a alguma coisa ruim. Ou por que as pessoas falam da palavra denegrir? Porque é como, tipo, você está me denegrindo, então você está você tá falando algo ruim a mim. E outras mil palavras que tem esse como que é a palavra? Que tem esse sentido de utilizar o negro como algo negativo, entendeu? Que é muito difícil de ser explicado, mas quando faz sentido. Mas enfim, quando eu, por exemplo, uso tranças, certo? Não tem problema nenhum uma menina branca, ou até um homem, querer usar trança. O problema tá quando ela não se importa o porquê eu uso trança, o porquê que eu carrego isso na minha história, das minhas ancestrais. Vocês que querem colocar um cabelo de trança ou um turbante, vocês sabem a nossa história, vocês estão se importando? Não estão. É muito raro vocês se importarem. E a nossa história não é só sobre sofrimento e escravidão. A gente tem uma história linda. Só que o que acontece é que no Brasil e que a gente luta por causa de todo o passado que a gente tem no Brasil. Só que é do mesmo jeito que a cultura europeia é super valorizada, mas é totalmente a cultura europeia na Europa quando foi trazida pra cá, entendeu? Mas ela sempre é valorizada. Enfim, são muitos leques, né? Que tem que se abrir, tem que se falar, por exemplo, o feminismo negro, o porquê que ele existe e outras milhões de coisas que eu pretendo vir falar especificamente de cada uma quando eu tiver um baseamento teórico também, porque existe muita teoria e é importante vocês conhecerem, para vocês falarem, vocês têm que conhecer. Estou falando coisas pequenas, que são coisas do cotidiano, tá? Mas enfim, nossa, eu tô falando tanto enfim porque eu tô nervosa, porque eu realmente fiquei muito chateada com as coisas que eu li sobre, tanto quanto o que o Bolsonaro, né, falou, quanto o que as pessoas concordam, porque isso só abre a mente das pessoas pro lado negativo, quer dizer, fecha, né, não abre, porque se você abrir elas iam enxergar a realidade. Mas eu quero que vocês, brancos, entendam que a gente precisa sim de vocês, principalmente pelo privilégio que vocês têm. E vocês têm que aceitar isso. E vocês têm que entender que o racismo existe. E muitas vezes você pode estar sendo racista sem ao menos perceber. Se você sabe o que é o racismo, se você enxerga ele, utilize do seu privilégio para erguer a bandeira e nos ajudar. Mas nunca querer tomar o nosso lugar de fala. Porque você nunca vai saber como é. Mas você pode nos ajudar. E isso é muito importante. E pra fechar, eu quero deixar antes de fechar, eu vou deixar uma frase pra vocês entenderem que isso magoa muito, e depois um fechamento pra vocês pensarem. Uma das piores coisas que você pode ouvir, você, né, nós negros, até os negros são racistas. Sim, ainda existem muitos negros que são racistas, pelo fato que eu já disse, de ser uma estrutura enraizada e que poucas pessoas entendem o que realmente é o racismo. Não é você virar e falar assim, não gosto de negro. É muito mais que isso. É o fato dos negros não conseguirem se aceitar porque a sociedade exclui eles. É muito fácil você pegar e falar que é uma luta da minoria, sendo que não é. É uma luta da maioria. Porém, a branquitude tem mais voz.
porque eles oprimem os negros e fazem com que eles fiquem num lugar onde ninguém vê, onde você tem que pesquisar e querer realmente saber daquele assunto. Mas nós negros não somos a minoria, pelo contrário, a gente é a maioria, principalmente aqui no Brasil. E eu deixo esse recado para vocês, falando o que vocês fazem, e eu digo isso sobre amigos meus que eu já falei, mas o que vocês fazem, que vocês acham que é racismo, ou que você pode vir falar comigo e falar assim, Vitória, será que eu já cometi, ou isso ou aquilo é racismo? É importante essa reflexão, é necessária, e é sobre a minha vida, é sobre a vida da minha família e a vida de milhões de pessoas negras que infelizmente são consideradas a carne mais barata do mercado. E não existe tiro sem querer, não existe bala perdida. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, muitos negros estão morrendo pelo simples fato da sua cor.